Olá, meu nome é Thiago e resolvi fazer um vídeo hoje para compartilhar algumas ideias, porque as ideias elas se fortalecem dentro de nós à medida que a gente compartilha. Então, à medida que eu compartilho uma ideia, aquilo se fortalece na minha própria cabeça. Então é interessante pensar que toda a condenação que eu faço com relação aos outros é algo que causa um ferimento dentro de mim, né? Porque o primeiro a ser ferido sou eu, porque essa energia da condenação passou por mim, me feriu e foi para o mundo, né? Então isso é interessante pensar na hora de compartilhar alguma ideia. E também o contrário é verdadeiro. Por exemplo, uma ideia de perdão, o primeiro a se beneficiar com essa ideia, a ser perdoado, sou eu. Quando eu compartilho uma ideia de perdão, primeiro a ser perdoado sou eu. E aí ela vai para o mundo também. Então essa ideia ela se fortalece dentro de mim. E a verdade ela sempre vai dizer que você é um ser perdoado. Você já é um ser perdoado. Por quê? Porque a culpa ela não passa de uma ilusão, de uma imagem falsa com relação a si mesmo e com relação aos outros também. Por isso qualquer ideia que nós tenhamos sobre nós mesmos, com base em julgamentos, em rótulos de que você não é bom bastante, que você é horrível, de qualquer tipo de coisa semelhante a isso, é uma imagem falsa, uma ideia falsa. No entanto, nós precisamos olhar de frente para essas imagens falsas e acolher elas, compreender elas, aceitá-las como uma presença viável, de modo que elas possam permitir a existência delas dentro de nós, Nós precisamos passar por esse momento de permitir com que essas imagens falsas existam. Do contrário, nós podemos entrar numa luta e num esforço com relação a essas falsas imagens, E os seus demônios, eles só irão descansar dentro de você na medida em que você aceitá-los como uma presença viável, Por exemplo, a sua raiva, o seu medo, a sua angústia, a sua ansiedade. O primeiro passo para lidar com eles, é a minha perspectiva, é aceitá-los como uma presença viável, no sentido de você diminuir a sua luta com relação a eles. Porque no momento em que a gente luta com esses sentimentos, a tendência deles é criar resistência, força dentro de nós. Porque com relação a tudo aquilo que você luta, aquilo vai criando resistência, vai criando força. Portanto, a autoaceitação ela vem a ser uma medicina. Uma medicina para você deixar a luta como uma maneira de se relacionar consigo mesmo. Isso é algo que a gente aprendeu desde quando a gente nasce. A gente aprende a lutar com nós mesmos. Por exemplo, vão te dizer a todo tempo coisas do tipo: não sinta medo, não sente raiva, não sinta mágoa, coisas desse tipo. E no entanto esses sentimentos eles não vão embora pelo simples fato, caiu aqui, pelo simples fato de nós pensar que eles não são bem-vindos, que eles não deveriam existir. Então nesse sentido nós precisamos olhar a escuridão dentro de nós como um potencial criativo. É um potencial criativo para você se tornar mais inteligente, porque isso vai levar você a
se investigar, a pesquisar a si mesmo, de modo a achar uma maneira alternativa para lidar com esses sentimentos que estão lhe causando incômodo. E uma dessas maneiras criativas que eu compartilho é você desenvolver a habilidade da compreensão e da empatia. Porque a compreensão e a empatia, assim como o uso da compaixão, porque elas estão tudo juntas, são a mesma coisa, praticamente a mesma energia, ela vai lhe ajudar a você conseguir olhar para dentro de si, enxergar o pior dentro de si, mas sem perder a fé em si mesmo. Sem perder a fé em si mesmo. Ou seja, porque você parou de lutar com essas energias. Você permite que elas existam. Aceita elas. E ao envolver elas com a energia da sua aceitação, elas se transformam. Tudo aquilo dentro de você que você precisa transformar, o primeiro passo é aceitar. Porque só quando você aceita a si mesmo profundamente do jeito que é que você muda. A mudança ocorre de forma natural, sem esforço. Então fica aqui hoje o meu recado. Queria compartilhar um pouco isso com você. E tem mais uma coisa também que eu acho interessante a gente poder compartilhar. É o fato de você estar se tornando um autor nessa realidade. Alguém que é um sujeito, ou seja, que produz o próprio conhecimento. Eu estou falando coisas aqui que podem servir para você se inspirar e produzir o seu próprio conhecimento. Nunca para você me seguir como alguém que segue um guru. Não é essa a nossa relação. A nossa relação é que as nossas ideias possam fluir de modo a inspirar as outras pessoas para que elas construam a sua própria maneira de lidar com as suas questões, de investigar a si mesmo e achar alternativas ricas para o seu próprio autoconhecimento, de modo a se tornarem autoras, pessoas que são sujeitas, construtoras da própria realidade, nunca seguidoras, porque ninguém é objeto aqui não. As pessoas compartilham o seu conhecimento, a sua riqueza umas com as outras, de modo que as outras se tornem autoras e não objetos. Ok? Até breve!